Quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós vemos a missão de Deus impregnada nas páginas da Bíblia. O termo missões, missão, talvez nós não encontramos esse termo que nós utilizamos hoje nas igrejas, em qualquer lugar, mas nós vemos como a missão era desenvolvida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos a missão de Deus de uma forma centrípeta. E no Novo Testamento nós encontramos a missão de Deus ocorrendo de forma centrífuga. Desde o ponto de vista, olhando no ponto de vista agostiniano, o homem ele é seduzido pelo mal. O proibido para o homem é bom, aquilo que é escondido é mais gostoso, aquilo que é pecado é prazeroso. Se nós formos dizer que o pecado ele é mau, ele é ruim, então nós não seríamos seduzidos pelo pecado. O pecado sim, ele é ruim, olhando do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, mas olhando desde a natureza humana, nós encontramos o pecado sendo prazeroso, sendo gostoso para a humanidade. Por isso que os homens, a Bíblia mesmo diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E hoje nós encontramos isso nas ruas, em qualquer lugar, em nossa cidade, os homens amando mais as trevas do que a luz. E Agostinho, ele olhando para as cartas de Paulo e para os livros, os escritos do Agostinho, nós vemos que o homem sim é seduzido pelo mal. O próprio apóstolo Paulo ele diz no livro de Romanos capítulo 7 que aquilo que ele quer fazer, o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, isso sim ele faz. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E tem um filósofo dinamarquês que ele dizia nos seus livros, e tem um livro que ele fala disso, que é o conceito da angústia, e ele fala sobre o pecado. E o proibido é aquilo que talvez tenha despertado Eva em comer o fruto proibido. Ela foi seduzida pela serpente. A serpente teve um papel fundamental para a destruição da humanidade naquele tempo e hoje também, Mas a Eva foi seduzida e ela achou que aquilo era bom. E pelo simples fato de ser proibido, de não poder fazer aquilo, talvez a levou a comer, a pegar do fruto proibido e desobedecer a Deus e levou naquilo que todos nós sabemos. E juntamente com esse pecado entrou a maldade, entrou o orgulho, entrou a arrogância, entrou tudo aquilo que é ruim. O mundo hoje é tenebroso. Nós vemos tantas mortes, tantas guerras, tantas pessoas más. As pessoas querem passar por cima de você, as pessoas querem mentir, elas mentem, elas querem tirar proveito, elas querem tirar o último centavo do seu bolso, em vez de dar o último centavo que elas têm para você. E vemos isso como consequência desse pecado. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o homem ele sente prazer em estar nas trevas, em estar no pecado. E por isso que Cristo diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho da cruz não é um caminho que não é o mesmo caminho que o caminho do pecado oferece. O caminho da cruz já é um caminho estreito, mas é um caminho que leva para a vida eterna. E o pecado é um caminho de prazer, é um caminho prazeroso, é um caminho largo, mas é um caminho que leva para a destruição. E quando o homem pecou, Deus ele teve que entrar com a sua missão. Então ali nós vemos qual é a missão de Deus. Qual foi a missão de Deus? E a missão de Deus nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que ele diz que para a serpente que enviaria alguém para esmagar a sua cabeça. Então a missão de Deus foi enviar a Jesus Cristo para esse mundo tenebroso, para Cristo trazer uma redenção, para Cristo trazer a salvação, para trazer a reconciliação do homem com Deus. E dali nós encontramos a missão de Deus, que foi enviar o cordeiro para o sacrifício, para ser imolado por nossos pecados. E
No Antigo Testamento nós encontramos uma missão que é chamada de missão centrípeta, em que consistia em que as nações da terra vinham e iam até Israel para receber, para ver o templo, porque o templo ele estava em Jerusalém. E ali era onde eles prestavam culto ao Senhor, onde eles prestavam sacrifícios, onde o pecado deles eram perdoados. E Israel era um lugar estratégico, porque estava no centro da terra naquela época. Vamos lembrar que a América Latina ainda não havia sido descoberta, então Israel era o centro. As pessoas que moravam na Ásia, na África, na Europa, elas passavam por Israel. Israel era o centro, era o caminho, e ali estava o templo. Por isso é chamada de missão centrípeta no Antigo Testamento, onde as nações iam até Jerusalém para ver o templo, para ver aquilo que Deus estava fazendo. E no Antigo Testamento nós encontramos o pré-anúncio da vinda de Cristo. Nós encontramos em alguns trechos do Antigo Testamento uma tipificação da vinda de Cristo. Nós podemos ver, por exemplo, o episódio de Mefibosete, que era da linhagem de Saul, e Davi estava no rei, e todos da linhagem de Saul tinham que ser mortos, mas Davi manda chamar Mefibosete, que estava em Lodebar. Ele era coxo de ambos os pés. Você conhece a história, deve conhecer a história. Ele era coxo de ambos os pés, e Davi trouxe até o palácio e o fez sentar na sua mesa e o tratou como alguém da sua família. E isso era inaceitável, não podia acontecer naquela época. E ali nós encontramos um pré-anúncio da graça de Cristo sobre a vida da igreja. E nós encontramos outros episódios também que tipificam a vinda de Cristo. Então o Antigo Testamento, a missão do Antigo Testamento, através do sacrifício dos animais, através do sacrifício do sangue, eles pré-anunciavam um cordeiro que viria para ser imolado, para ser sacrificado de uma vez por todas na cruz do Calvário. No Novo Testamento nós encontramos uma nova missão. Nós encontramos o inverso, nós encontramos a missão centrífuga, onde já não eram as nações que iam até Israel, agora era Israel que teriam que ir até as nações para anunciar as boas novas de que Cristo veio para salvar a humanidade. No Antigo Testamento, nós encontramos uma consequência do pecado que foi a Torre de Babel. O homem, ele sempre foi orgulhoso, ele sempre quis dominar o mundo, ele sempre quis dominar tudo. E por causa do orgulho do homem, ele construiu a Torre de Babel. E quando Deus olhou para a Torre de Babel e viu o orgulho do homem estando ali, tanto que um historiador chamado Flávio Josefo, ele fala em um de seus escritos que até mesmo eles construíram a torre logo após do dilúvio, né? E Flávio Josefo diz que até mesmo para que as águas não chegassem até onde eles estavam pela altura da Torre de Babel. E Deus olhando o orgulho do homem, Deus olhando a soberba do homem, ele veio e ele trouxe a divisão de línguas. E naquele momento Deus dividiu os povos, Deus dividiu as pessoas, ele trouxe confusão, porque cada um falava um idioma diferente, uma língua diferente. E então, no Novo Testamento nós encontramos o inverso disso. Nós encontramos em Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, o Espírito Santo vindo e trazendo a unificação das línguas, da glossa. Então, no Antigo Testamento, o que era confusão por causa do orgulho do homem, torna-se no Novo Testamento comunhão por causa de Cristo, por causa da glossa. Deus ele unificou, ele trouxe uma unificação. Então nós vemos esses dois aspectos. E a palavra epagélia, ela é referida como promessa e sempre apontava para uma esperança. E essa esperança era que Cristo viria. Evangelion, que é o nosso conhecido como Evangelho, significa boas novas e aponta para aquela esperança, para Cristo que estava por vir. Então Epagélia e Evangelho caminham juntas, uma de mãos dadas com a outra, e as duas apontam a Cristo. Isso nos faz entender que o Evangelho não é apenas uma mensagem, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo.